Esse foi o nosso vídeo da série. Só os inteligentes assistiram. Quem viu aqui, levanta a mão. Quem assistiu? Joia, muita gente assistiu. Problemas técnicos acontecem. Queridos, essa é a nossa série, tudo sobre Jesus. Semanalmente aqui na Rede, nós estamos estudando uma preciosa carta do Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele escreveu essa carta para uma igreja querida, uma igreja amada, uma igreja que foi extremamente importante na caminhada do apóstolo Paulo, onde ele começou esse trabalho, uma igreja que ele aprendeu a amar, uma igreja que ele cuidava mesmo à distância. E essa carta tem sido preciosa para todos nós, porque ao estudar essa carta, nós estamos descobrindo juntos elementos, características de pessoas como eu e você, que foram transformados por Jesus, que foram transformados pelo Evangelho de Jesus, e a partir dessa transformação, começaram a viver uma vida onde Jesus é o centro. Eu e você, semanalmente, temos esse desafio. Nós temos talvez aqui dois grupos de pessoas. Talvez um grupo de pessoas daqueles que já são discípulos de Jesus, daqueles que já compreenderam o Evangelho e que já vivem essa realidade do cristianismo no dia a dia, e que como eu lutam diariamente, lutam constantemente para viver essa realidade de Cristo no centro. Eu sei que é um grande desafio, certamente você passa por isso. Você que já compreendeu o Evangelho, você que já é um cristão, sabe como eu, que muitas vezes não é fácil você tomar decisões que realmente honram a Jesus, que muitas vezes não é fácil se calar numa discussão em casa, que muitas vezes não é fácil dizer não para o pecado. Eu e você passamos sim por situações muitas vezes complicadas no dia a dia, e que sem perceber vamos tirando Jesus do centro, e vamos sendo guiados por nossos próprios corações, pecaminosos muitas vezes, e nos deixamos levar. É um grande desafio. Esse é um grupo de pessoas talvez que lutam com isso. Talvez eu tenha outro grupo de pessoas aqui na Rede que estão vindo regularmente, mas que ainda não foram impactados pelo amor de Jesus, que embora gostam do ambiente, gostam de estar aqui, talvez alguns pela primeira vez pisam numa igreja cristã, a convite de um amigo, de um vizinho, de um parente, e que ainda precisa entender quem realmente é Cristo, o que Ele fez por você, e ser transformado uma primeira vez por essa mensagem, e a partir disso, obviamente, então, viver a realidade da vida cristã. Em todos os casos, não importa onde você está, nós temos plena convicção aqui na Rede, de que a Bíblia, a palavra de Deus, pode falar com você essa noite. Seja você um cristão de longa data, seja você um cristão maduro, seja você um discípulo de Jesus que há muitos anos caminha com o Senhor, ou seja você que pela primeira vez pisa numa igreja cristã, independente da sua situação, eu não tenho dúvida que Deus pode falar contigo essa noite por meio da sua palavra. É por isso então que semanalmente a gente vai estudando, é por isso que semanalmente a gente vai se deparando, debruçando no texto bíblico e aprendendo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero hoje convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2. Se Deus permitir, vamos terminar o capítulo 2 de Filipenses hoje. Filipenses capítulo 2, a parte final. Se você não tem Bíblia, você pode talvez colar próximo a alguém do seu lado aí. Normalmente a gente bota aqui no telão, mas elas estão resolvendo ali. Fiquem tranquilos, tá, meninas? Sem pressa, tome o tempo de vocês. Filipenses capítulo 2, do verso 25 até o verso 30. Eu quero ler com vocês a parte final desse livro e desse capítulo. Parte final do capítulo, desculpa. Localizaram aí Filipenses capítulo 2, verso 25 até o verso 30. Diz assim a palavra de Deus: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.
Por isso, logo enviarei para que, quando virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Vamos orar? Senhor, por favor, fala ao nosso coração, para que nesse pequeno trecho que nós vamos estudar hoje juntos como igreja, o Senhor possa de maneira muito especial, por meio do Teu Santo Espírito, falar ao nosso coração essa noite. Eu sei, Deus, que nós temos pessoas tão distintas aqui nesse espaço, talvez em níveis espirituais completamente diferentes, em posições às vezes completamente distantes, em alguns do Senhor, outros próximos a Ti, mas cientes de que precisam crescer, de que precisam evoluir, de que precisam dar novos passos. É por isso então, Deus, eu peço para que a Tua palavra fale conosco essa noite, de maneira muito especial, de maneira muito particular, para que o Senhor, Deus, vá até o nosso coração e nos ensine, nos exorte, nos encoraje. Deus, faz aquilo que o Senhor tiver que fazer em nossas vidas. Só não permita, Deus, que a gente vá embora hoje da mesma forma que entramos, para que de alguma forma possamos nos sentir, Deus, encorajados, ensinados pela Tua palavra essa noite. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Quem era Epafrodito? Esse nome estranho, esse nome esquisito que Paulo introduz aqui no verso 25, quem era esse camarada? Esse cara de nome estranho, que acredito em você, aparece somente aqui em todas as escrituras, somente o livro de Filipenses vai citar Epafrodito por 2 vezes. A primeira é aqui nesse trecho final do capítulo 2, e uma segunda citação lá no capítulo 4. Quem é esse camarada de nome estranho, aonde a ocorrência na Bíblia é apenas uma vez? Epafrodito, você não sabe, o seu nome quer dizer o devoto da deusa Afrodite. Era muito comum na antiguidade colocar nome nas crianças que faziam referências às divindades. Mas o nome Epafrodito, além de ser uma referência à divindade Afrodite, também quer dizer gracioso, amoroso. Não, Epafrodito ele não era um pastor, Epafrodito não era um apóstolo, nem tampouco um missionário treinado. Ele não era um profissional da fé. Ele não era um cara que trabalhava em uma grande empresa e abandonou tudo para se tornar um missionário e viver com pouco e viver de maneira complicada e difícil. Não, ele não era, entre aspas, esse chamado profissional da fé. Epafrodito é apenas mais um desconhecido que, uma vez transformado por Jesus, a sua vida nunca foi mais a mesma. Epafrodito, esse cara de nome estranho, era um cara normal. Um cara normal como eu e como vocês aqui, mas que entendeu que a sua vida, que a sua agenda, que os seus recursos, que os seus talentos, que o seu trabalho, não era sobre ele, mas era sobre Jesus. Obrigado, meninas. Epafrodito era um desses caras que compreendeu quem era Jesus, que foi impactado por essa mensagem, que nunca mais foi o mesmo, mas era um cara normal. Mas ainda assim, como um cara normal, era alguém que decidiu fazer a diferença. Epafrodito era gente como a gente, mas que foi transformado pelo poder de Jesus, e que a partir disso, passou a viver uma vida onde tudo é sobre Jesus. Hoje então com vocês, eu quero olhar verso por verso desse trecho, e à medida que a gente vai olhando para esse trecho, eu quero respondendo junto com vocês, quem é Epafrodito? Ver as suas características, os seus adjetivos, as suas qualidades, e ver como que ele entendeu essa vida centrada em Jesus, como que ele viveu essa realidade, e certamente de alguma forma eu quero aprender com ele. Eu quero talvez seguir os passos de Epafrodito, uma vez que ele seguia os passos de Jesus. Eu quero olhar com esse cara normal, esse cara não profissional da fé, esse cara que talvez não era um pastor, não era um missionário, não era um apóstolo, mas eu quero aprender com esse cara, porque na sua normalidade,
Talvez no seu dia a dia esse cara foi impactado pelo Evangelho. E ele viveu uma vida onde realmente Jesus é o centro. Então eu quero olhar para a sua vida, para as suas características, junto com vocês. À medida que nós vamos respondendo quem era Epafrodito, eu quero olhar para essas características e permitir que Deus trabalhe essas características em nossos corações. Quem era Epafrodito? A primeira resposta a essa pergunta está logo aí no verso 25, e eu colocaria como ele era um servo companheiro, que fez muito mais do que lhe foi pedido. Leia comigo o verso 25, olha: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Eu já falei isso algumas vezes, mas sempre é bom repetir, ainda mais hoje. Essa carta surgiu como uma resposta a uma oferta que a igreja de Filipos, os filipenses, eles têm esse nome estranho, porque a cidade que eles moravam era Filipos. Então, Paulo escreve essa carta à igreja, aos filipenses, à igreja de Filipos. Essa igreja enviou uma oferta para Paulo, que estava preso em Roma. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, foi levado até Roma, ele tinha inúmeras necessidades, porque a sua prisão era ele mesmo que bancava, tá bom? O Estado romano apenas dava a segurança, a guarda armada, mas era uma prisão domiciliar, então Paulo tinha que bancar o aluguel da casa, Paulo tinha que bancar o seu sustento, a sua alimentação, então ele precisava de recursos. Então essa igreja de Filipos se movimentou, levantou uma oferta, e alguém precisava levar essa oferta até lá. Você sabe, existia banco, não era só depositar na conta de Paulo, não era para fazer um DOC, uma transferência. Alguém teria que levar aquele saquinho lá de dinheiro, de moedas, até Roma. E Epafrodito foi o cara responsável para levar essa oferta. E ele não só leva a oferta, como ele aproveita essa viagem para prestar um relatório para Paulo da igreja de Filipos. Lembra, Paulo formou essa igreja, Paulo tinha um carinho por essa igreja, também não tinha como mandar um e-mail informando, contando as novidades, relatando as dificuldades, não era possível. Alguém tinha que ser um relator, não um dedo duro, não era isso, tá bom? Mas alguém tinha que ser um relator e contar como estava a realidade da igreja. E Epafrodito faz isso também. Ele vai para levar a sua oferta, levar a oferta da igreja, e ele vai até Paulo também para relatar aquilo que estava acontecendo, para que Paulo pudesse escrever novamente à igreja e contar essas questões. Tanto que se você ler essa carta com esses olhos, você vai ver que Paulo dá vários alertas, encorajamentos, pequenas exortações, puxões de orelha, porque Paulo tinha esse relatório. No capítulo 1, por exemplo, Paulo, ele encoraja a igreja a ficar firme nas provações e dificuldades. Como é que ele sabia isso? Epafrodito contou. No capítulo 2, ele vai falar muito sobre o servir ao outro, sobre o servir a Cristo, sobre o cuidar do interesse do outro, talvez a grande ênfase do capítulo 2. Como é que ele sabia disso? A partir do relatório de Epafrodito. Nós vamos ver lá no capítulo 3 e 4, que havia uma certa disputa entre algumas mulheres da igreja, e Paulo, em especial, fala sobre esse assunto. Como é que ele sabia disso? Epafrodito havia dado o relatório. O trabalho de Epafrodito, então, era basicamente levar a oferta e prestar o relatório. Mas sabe o que acontece? Ele faz muito mais do que isso. Ele fez muito mais do que isso. Porque as palavras que o apóstolo Paulo usa aqui nesse verso 25, se refere não apenas um mensageiro para levar uma oferta e prestar um relatório, mas se refere a uma relação muito mais real de parceria. Não apenas um emissário, não apenas um cara com a grana, mas alguém realmente interessado em se envolver na causa de Cristo. Paulo usa essas palavras, esses adjetivos aqui, como irmão, cooperador, companheiro de luta, que são palavras bonitas, e que se referem então que Epafrodito, ao chegar lá em Roma, ele fez muito mais do que dar uma oferta e prestar um relatório. Ele se envolveu na missão, ele serviu com Paulo, ele ajudou Paulo em outras demandas, em outras questões. Eu não tenho dúvida, talvez, que Epafrodito foi alcançado pelo ministério de Paulo em Filipos. A Bíblia não fala sobre isso, mas por ele ser um convertido dessa cidade, então talvez Paulo viu o engajamento dele também naquela igreja local. Esses adjetivos do verso 25
tem a ver com um discípulo de Jesus que se entregou para aquela causa de tal forma, que muito mais do que dar um dinheiro para suprir as necessidades de Paulo, ele se importou, ele permaneceu, ele somou, ele ajudou, ele serviu. Ele fez muito mais do que era o seu papel. Tanto que Paulo chama de irmão, uma palavra bela, uma linda palavra, uma palavra bela que eu acho que perdeu um pouco o significado. A gente banalizou o termo irmão, todo mundo é irmão hoje em dia. Você vê alguém com Bíblia embaixo do braço, esse é um irmão. A gente banalizou um pouco a palavra, mas tem um peso. Tem a ideia de que, cara, nós somos alcançados, nós somos filhos de Deus. Deus nos alcançou, Deus nos salvou, Deus nos deu uma nova família. Deveria ter um peso especial essa palavra irmão. Paulo chama Epafrodito de cooperador e companheiro de luta, um cara que se esforçou e tem se esforçado na causa de Cristo. Ele serviu com Paulo não apenas como um servo, mas alguém que não apenas serviu ao reino, mas serviu junto com Paulo. Tanto que na linguagem do verso 25, no verso seguinte, dá a entender que Paulo não queria liberar Epafrodito. Então, ele fala, olha, eu penso que vai ser necessário, lembra, a gente viu semana passada, ele já iria enviar Timóteo. Talvez esse cara era tão importante, tão ajudador, tão auxiliador, tão parceiro do ministério, que Paulo com tristeza no coração está liberando, mas acha necessário Epafrodito voltar para os filipenses. Era alguém que sabia trabalhar em equipe, por isso esse servo companheiro. Alguém que não só servia a Cristo, mas sabia servir em comunidade. Isso é interessante. É comum encontrar pessoas que até servem a Jesus, mas que não sabem servir em comunidade. É comum encontrar pessoas que até que se dedicam de certa forma, mas não sabem se dedicar junto com o outro, com um objetivo em comum. Eu li um documentarista muito interessante que ele diz que muitos cristãos são trabalhadores e soldados formidáveis pela causa de Cristo, mas nem todos sabem cooperar com seus companheiros. Nem todos sabem trabalhar juntos em prol de um mesmo objetivo, mas esse não é Epafrodito. Epafrodito é alguém que, ao ver a sua igreja local passando por necessidades, por problemas talvez internos, ao ver um dos pastores da sua igreja, que era o apóstolo Paulo, que formou o trabalho, que via acompanhando o trabalho preso em Roma, esse foi o cara responsável por percorrer mais ou menos 2.500, 2.700 quilômetros para oferecer ajuda. Epafrodito foi o cara que não poupou esforços para sair de onde estava, percorrer talvez, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas talvez quase que 20 a 30 dias de viagem para chegar até Paulo. E não somente para levar a oferta, mas para servir ao lado de Paulo. Em nenhuma outra parte, como eu disse, a gente vai ouvir mais sobre Epafrodito, somente aqui. Mas esse foi um cara, um simples cara, um cara normal, que foi tão impactado pelo amor de Jesus, que se tornou um servo companheiro, alguém que fez muito mais até do que lhe foi pedido, ou até mesmo designado. Ainda já partindo para o próximo ponto, mas eu penso que talvez ele fazia muito mais, ele fez muito mais, ainda que não está nos descrito aqui, apenas as qualidades deles estão descritas, prova do que ele fez, mas porque talvez esse cara entendeu o que Deus fez por ele. Eu gosto de pensar que a nossa entrega, ela tem a ver com o teu entendimento do quanto lhe foi entregue. Aqui na Rede eu costumo dizer para vocês, e por inúmeras vezes, que o serviço cristão, ele é um resultado da compreensão do Evangelho. Se você realmente compreendeu o que Cristo fez por você, se você realmente compreendeu quem você era, quando eu, Tiago, paro e penso no crápula que eu era sem Cristo, na sujeira que eu me encontrava, na depravação do meu pecado, quando eu me deparo com isso e vejo que Deus me amou, me aceitou, me lavou, me redimiu, me transformou, mudou a minha história, quando isso impacta o meu coração, não tem como eu não querer responder a isso em serviço e em entrega. Não tem como eu não querer servir alegremente, não tem como eu não querer ir além e fazer até mesmo mais do que esperam de mim, porque eu compreendi o quanto Ele se entregou por mim.
Talvez porque eu compreendo, como Paulo diz lá em Efésios, naquilo que Ele ainda tem feito por mim. Lembra lá de Efésios 3:20? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu sei que Ele tem feito muito mais. Ele tem me dado muito mais do que eu preciso. Ele tem feito muito mais do que eu mereço. Como que eu, ao olhar para essa situação, não vou responder em uma adoração sincera, em um serviço real? Como que eu não vou poder ir além e me entregar mais e servir mais? Quando eu olho para caras como esse, ainda que a Bíblia conte tão pouco, eu percebo que eles só fizeram isso porque eles foram transformados pelo poder do Evangelho. Como que alguém sai de casa? Como que alguém suspende o seu trabalho por um tempo? Porque esse cara trabalhava, ele trabalhava em outro local. Alguns até, ao estudar sobre a vida dele, alguns achavam que ele trabalhava para o governo até mesmo, para o governo romano. A tradição conta. Como que esse cara suspende um tempo do seu trabalho para viajar 2.500 quilômetros a pé, de barco, de cavalo, simplesmente para servir a igreja de Jesus? Um cara normal como eu e você, somente pelo amor de Jesus. Então essa é a primeira característica de Epafrodito. Quem ele era? Um servo companheiro que fez muito mais do que lhe pediram. A segunda característica, essa é muito legal, eu gosto dessa segunda característica. Ele era alguém que amava a igreja local. Ele amava a igreja local. Olha que interessante. Como eu disse, ele estava em Roma com Paulo, certo? A gente não sabe quanto tempo ele ficou ausente de Filipos, nós não sabemos. O que a gente sabe por esse texto? Que ele estava em Roma, que ele teve uma complicação de saúde, vou falar um pouco disso lá, um pouquinho mais à frente, vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, tá bom? E que levou um tempo a se recuperar, que também não sabemos quanto tempo, tá bom? Uma conta rápida, pela distância de Filipos até Roma, a gente pode supor, mais ou menos, que demoraria cerca de 20 dias de viagem. Sendo bem conservador aí, pensando a pé, cavalo, barco e tudo mais, vamos colocar 20 dias de viagem. Se é 20 dias para ir, 20 para voltar, já são 40 dias. Mas é certo que ele teve um problema de saúde, isso certamente atrasou. Eu acho que a gente pode facilmente colocar aí talvez 60, 70, 80 dias distante da sua igreja então, que é o tempo de ir, ficar doente, ficar com Paulo, somar com Paulo e voltar. Talvez não seria nenhum absurdo a gente supor aqui que Epafrodito ficou talvez uns 3 meses longe da sua cidade, da sua família e da sua família cristã, da sua comunidade de fé, da sua igreja. Tá bom? Então, vamos pensar em 3 meses. E em 3 meses já é o suficiente para Paulo dar essa característica do verso 26. Olha o que Paulo diz: pois ele tem saudade de todos vocês. Eu acho isso aqui lindo e muito belo, porque, para mim, essa pequena descrição do verso 26, revela para mim o quanto ele amava aquela igreja, e a demonstração daquele amor para a sua igreja era o fato de ele sentir saudade. Sentir saudade de alguém, sentir falta de algo, é uma mostra de amor, é uma mostra de que você se importa, de que aquilo é importante para você. Quando você sente saudade, quando você sente falta, é um sinal de que você se importa com aquilo, que aquilo faz falta para você. Da mesma forma, se você não sente saudade, é um sinal talvez de que aquilo talvez não é tão importante para você. Não é assim que funciona? Os casais de namorados, não é assim que funciona? Quando você que está namorando, começou a namorar há pouco tempo, e tem que viajar com os seus pais, ou fazer alguma viagem de escola, e vão ficar distante 2, 3, 5 dias. O que acontece na primeira vez que vocês se falam? Depois de 3 dias, depois de 4 dias de distância. Na conversa, conversa vai, conversa vem, conta o dia, conta todos os pequenos detalhes, assim, conta os pequenos detalhes do dia, coisinhas bobas, assim que funciona entre namorados. E em alguma hora da conversa vai acontecer o quê? Estou com saudade. Não é assim que funciona? Talvez a menina vai falar primeiro: poxa, estou com saudade. E o que ela espera do seu namorado? Choveu aí hoje? Não faça isso, não faça isso. É isso que ela espera? Uma pergunta qualquer logo em seguida: está chovendo aí? Aqui está chovendo. Não, claro que não.
Se ele faz isso, cara, arrumou um baita de um problema. O que ela espera é, também estou com saudade. E se fizer em vozinha de criança, melhor ainda, né? Também estou com show de ódio, né? Assim, né? Não faça isso também, esquece isso. Péssima ideia, péssima ideia. Mas é assim que funciona. A saudade, o sentir falta, é uma ótima demonstração de carinho, de cuidado, de amor. Os embarcados aí que embarcam, e quando a primeira oportunidade de falar com a sua esposa, o que você fala nesse bate-papo, conversa? Você fala o quê? Meu amor, estou com saudade. Fala isso, a sua esposa vai ficar feliz em ouvir isso. E se sua esposa falar para você primeiro, amor, estou com saudade, o que você faz? Fala também, isso aí. Não pergunta se está chovendo, né? Por quê? Porque é um sinal de que você se importa, é um sinal de que você ama. Quando você sente saudade, quando você se importa, você sente. Quando você ama, quando você se importa, você sente saudade. Na verdade, sentir saudade é uma maneira prática de demonstrar amor e interesse. Não é verdade? O sentir saudade é uma maneira prática de demonstrar amor e interesse. Agora, tem mais uma questão importante. Saudade é importante porque o oposto, eu não sei talvez qual seria o oposto de saudade, mas eu pensei talvez que o oposto de saudade é a indiferença. Se você não sente falta, você é indiferente para com aquilo, e isso é muito difícil. Se você não sente falta de algo, você é indiferente para aquilo. E aqui tem um ponto interessante, queridos. Não sentir falta da igreja, não sentir saudade da igreja, é um sinal de indiferença para com a igreja. E é um sinal de indiferença para com aquilo que Deus ama, porque Deus ama a igreja dele. E isso é muito, muito sério. Isso pode revelar que teu coração está em um lugar muito errado e muito distante. Epafrodito amava aquelas pessoas, se importava com aquelas pessoas, e por isso ele sentia falta daquelas pessoas. E o contrário é extremamente perigoso. Deixa eu perguntar para você: você sente falta da igreja? Deixar de estar aqui é complicado para você? Você sente isso? Ou vir ou não vir não faz diferença alguma para você? Ficar 2 semanas sem vir mexe contigo? Te faz ficar desconfortável? Ou ficar 2, 3, 1 mês sem vir é indiferente? É legal vir, mas se não der também, Se de alguma forma você não sente falta da comunhão dos santos, se você não sente falta de estar aqui em comunidade, ainda que você seja novo aqui, ainda que você está ainda construindo relacionamentos, eu sei é difícil, mas você precisa orar para que Deus te dê um coração como o de Epafrodito e sinta falta desse movimento. Porque eu sentir falta é um sinal de que você se importa, é um sinal de que você ama aquilo que Deus ama. O contrário é muito, muito perigoso. Para mim, por exemplo, é muito difícil tirar férias. Eu tirei férias em outubro, fiquei 2 semanas sem vir na igreja. É terrível ficar 2 semanas sem vir, seguidas ainda mais. Você sente falta, você quer se conectar com as pessoas, você quer estar em comunidade. E eu fico feliz porque eu sinto falta, porque de alguma forma mostra que meu coração está no lugar certo. Se você não sente, se você não sente saudade, se você não sente falta, talvez você precise orar e pedir para que Deus te dê um coração como o de Epafrodito. Ele sentia falta porque ele amava, mas não só isso. Ele também se importava com aquelas pessoas. Ele amava porque ele sentia saudade, ele amava porque ele se importava. Olha a continuação do verso 26. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Isso aqui é muito legal de Epafrodito, porque ele estava doente. Ele esteve doente. E qual que era a sua preocupação? A sua doença? Não. Ele estava angustiado, não porque estava doente, mas ele estava angustiado porque os seus irmãos, a sua igreja, os seus amigos, ficaram sabendo que ele estava doente e não tinham notícias. O que causava angústia nele era a preocupação com seus irmãos.
E mais uma vez, eu tenho que ser rápido aqui, mas parece que de alguma forma Deus quer ensinar a gente sobre isso, pessoal. Preste muita atenção então, porque se você não pegou em 4 mensagens, talvez você pegue nessa 5ª mensagem, eu não sei. Eu nem sei se foi 4 mensagens no capítulo 2, eu acho que essa é a 4ª ou a 5ª. Mas independente disso, preste muita atenção, porque parece-me que Deus quer ensinar isso para mim e para vocês. Porque a temática do capítulo 2 tem sido essa: cuide dos interesses dos outros. Interessante isso, né? Paulo começa assim, lá no capítulo, no início do capítulo, ele fala abertamente, cuide dos interesses dos outros, ele fala assim. Depois ele cita Jesus, o exemplo de Jesus, a partir do verso 6, não é? E o foco ali é o Jesus que, embora sendo Deus, não cuidou dos seus próprios interesses, mas dos nossos. Depois ele continua falando e vai para Timóteo, a gente viu semana passada, e ele diz, ó, Timóteo, talvez não tenha ninguém como ele, que tem interesse no bem-estar de vocês, alguém que cuida do interesse do outro, ele cita Timóteo. E agora ele cita Epafrodito, um exemplo prático de alguém que, embora tivesse todos os motivos para cuidar dos seus interesses, ele estava doente, e a gente viu aqui, era quase mortal. Qual que era a preocupação da mente dele? Cara, como é que está o pessoal lá em Filipos? Cara, será que chegou a notícia lá de que eu estou doente? Meu Deus, será que os caras acharam que eu morri? Porque se espalha rápido, é sempre um que falam besteira, né? Rapaz, morreu. E será que os caras acharam que morreu? Já fizeram enterro? Será que já fizeram meu enterro simbólico lá? E preocupado, como é que está a igreja? Como é que está o coração daqueles caras? Será que eles estão se sentindo culpados porque me enviaram nessa viagem maluca aqui? E eu talvez adoeci na viagem? Ele estava preocupado, não com ele, mas com aquela igreja. Por quê? Porque ele se importava. Parece-me que essa é a tecla do capítulo 2. Não se importe só com você, se importe com os outros, com a causa do outro, com a ajuda do outro, se importe com o teu irmão do lado, não se importe só dos teus interesses. Parece que tem sido a tônica. E é bom falar disso para mim e para você, porque a gente vive num tempo, pessoal, a gente vive num tempo que a gente vive para os nossos próprios interesses. A gente vive num tempo hoje em dia que o egoísmo é valorizado, é exaltado o egoísmo. A gente vive um tempo que o que importa hoje em dia são os seus sonhos, os seus planos, é a sua história, é a sua agenda, é os seus desejos. Esse é o tempo que a gente vive. Casamento hoje em dia para muitos é você estar com alguém que te ajuda nos teus planos. Enquanto vocês estão se ajudando, está ótimo. A partir do momento que você tem que abrir mão de algo em prol do outro, opa, já me custou demais, deixa eu sair dessa. É a relação do consumo, não é? É o tempo da selfie, é o tempo do alto. É engraçado, né? Já parou para pensar? Nem para tirar foto, mas eu preciso do outro. A gente ia viajar antigamente, lembra? Pegava aquela câmera, dava para o outro pelo menos, dava de alguém, tira foto minha aqui, ia lá, viajar sozinho era difícil, porque tinha que achar alguém, parar, pedir para tirar foto. Agora nem mais isso, é o selfie, eu mesmo tiro, não preciso nem de você para tirar uma foto, eu faço lá, cá. Tem até o pau do selfie agora, né? Agora não, né? Já está quase extinto já, né? Antigo pra caramba. Mas, entende? Ninguém quer perder para o outro ganhar. Ninguém mais quer abrir mão em prol do outro. E uma das principais mensagens desse capítulo que a gente está vendo em Filipenses, talvez uma das principais características de uma vida onde tudo é sobre Jesus, é se importar mais com o outro, com a causa do outro, com o interesse do outro. Eu preciso continuar aqui, mas a gente precisa pensar nisso, sabe, pessoal? A gente não pode perder oportunidades como essa. O que você acha de você, a partir dessas mensagens de Filipenses, começar a cuidar mais dos interesses da sua esposa? Ouvir mais a sua esposa, ver mais o que ela está precisando, conversar mais com ela. Chegar em casa e perguntar mais: o que eu posso fazer por você hoje, querida? O que eu posso abrir mão dos meus interesses para te servir, para te ajudar? O que você acha de começar a cuidar mais do interesse do seu marido? E começar a perguntar para ele o que ele precisa. Como você pode ajudá-lo? Em que área você pode cuidar dos interesses dele? O que você acha, talvez, de começar a cuidar do interesse dos seus pais? Galera aí,
Jovens, adolescentes que moram com os pais, preste atenção, porque vocês são uma geração difícil, de adolescente xarope, que tem tudo e não quer dar nada, não é isso? Essa é a realidade. É a geração de adolescentes e jovens, uma geração complicada a nossa. Gostou da nossa, né? Botei no meio de jovens aqui, né? Mas é complicado, sabe por quê? Porque teu pai ralou pra caramba, e alguém disse para ele que não é bom você ralar pra caramba. Eu não sei de onde tirou isso, mas é a tendência de hoje. Então seu pai ralou para conquistar as coisas, e ele aprendeu não sei com quem, que você não pode ralar. E ele vai lá e te dá as coisas tudo de mão beijada. Isso estragou essa geração. E a gente tem um monte de adolescente, xarope, mimado, que os pais pagam uma nota de escola e de estudo, e que aquele cara olha só para o umbigo dele, para o que ele quer, e ele faz mimimi, e ele faz birra, porque não tem o último celular, porque não tem isso, não estuda, não se dedica, as notas são ridículas muitas vezes, e está ali um adolescente, um jovem, que só cuida dos seus interesses, e não consegue olhar para o esforço dos pais, em dar aquilo para ele, em suprir aquilo para ele, em cuidar dele. O que você acha de você, adolescente, jovem que está aqui hoje, começar a cuidar mais dos interesses dos seus pais? Começar a se dedicar mais nos estudos, talvez na faculdade, parar de achar que a vida é brincadeira, começar talvez a honrar mais os seus pais, se ligar mais no que faz os teus pais felizes. A gente precisa ouvir isso. Talvez essa é uma temática. Espero que mensagens como essa, te ajudem a ser menos egoísta e a pensar mais no interesse do outro, como Epafrodito, um cara que você talvez nunca ouviu falar, um cara normal como você, mas que cuidava do interesse do outro. Vamos lá, deixa eu seguir em frente rápido aqui, porque eu preciso acabar. Quem era Epafrodito? Uma terceira característica dele, alguém que soube passar por sofrimentos. Epafrodito, alguém que soube passar por sofrimentos. Olha o verso 27 e o verso 30. De fato, ele ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E o verso 30 Paulo conclui, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. No sentido de que não podiam me dar, porque embora a igreja levantou a oferta, Paulo tinha outras necessidades lá imediatas, lá em Roma, e a igreja não podia fazer isso, por isso Epafrodito o fez. Nós não sabemos o que ele teve. Ninguém sabe a doença de Epafrodito. A gente não sabe se foi no percurso. Acredita-se que foi durante o percurso até Roma, tá bom? O que sabemos é que foi algo sério, quase que mortal. Sim, os tempos eram outros. Uma gripe podia matar alguém naquele tempo. É verdade, os tempos eram outros, mas foi algo muito sério, a ponto desse cara quase que morrer. Agora, essa experiência de Epafrodito tem muito a nos ensinar sobre o sofrimento. Eu pensei em duas coisas, mas são coisas importantes, preste atenção. A primeira delas, o que a história dele nos ensina sobre o sofrimento, é que embora você esteja servindo a Deus intensamente, deixa eu beber água. É importante isso. A primeira coisa que a gente pode aprender com Epafrodito e o sofrimento, é que embora você esteja servindo a Deus intensamente, como Epafrodito, um cara normal, mas que amava muito a Jesus, isso não impede você de passar por dificuldades e sofrimentos. Isso é importante. Embora você esteja servindo a Deus intensamente, embora Jesus seja o centro da sua vida e você vive para Ele cada segundo da sua existência, isso não vai te impedir de passar por dificuldades e sofrimento. Galera, eu odeio a teologia da prosperidade, que infelizmente é pregada em muitas igrejas do nosso país, infelizmente, e que afirma que se você é cristão, que se você é um filho do rei, você não deve passar por sofrimento, você não vai passar por dificuldades, você não vai passar por problemas financeiros. Afirma-se isso nas igrejas, infelizmente, é a maldita teologia da prosperidade que nasceu no coração de Satanás. E que diz que se você é um cristão,
você tem que determinar que aquilo não vai acontecer, e o pior, porque acontece. E quando acontece, eles botam a culpa nas pessoas e dizem que elas estão em pecado ou que elas têm falta de fé. Isso é uma doutrina do inferno. Rejeite isso fortemente. Quando alguém falar e vier com esse papo para você, abra em Filipenses capítulo 2 e conte a história de Epafrodito. Leia o verso 25 e mostre o pedigree desse cara, quem ele era. Um cara leal, um cara servo, um cara companheiro. Um cara que a Bíblia, claro que tinha defeitos, mas a Bíblia nem aponta os defeitos, a história é curta, é verdade. Mas um cara que tem mensagens como essa, olha que lindo o verso 30. Alguém que morreu, quase morreu, por amor a Cristo. Cara diferenciado. Mostra a história desse cara e diz que ele ficou doente e quase morreu. E só para começar, só por ele, você pode contar a história do próprio Jesus, que é o nosso exemplo de vida, de piedade, e que passou por necessidades, que não tinha onde dormir, e que foi morto crucificado. Sabe, entenda muito bem isso. A história deles tem que fazer a gente entender que mesmo você servindo a Jesus, isso não vai te livrar de sofrimentos, mas isso vai te dar uma nova dinâmica para compreender o sofrimento. O andar com Jesus não vai te livrar de problemas, mas vai te dar uma nova ótica, uma nova lente para lidar com os problemas. E é isso que acontece com Epafrodito. Ele teve sim dificuldades, sim, ele quase morreu, uma doença terrível, mas ainda assim teve uma outra leitura. A leitura que ele teve foi essa leitura de olhar para as dificuldades com esse olhar diferente. E essa é a segunda forma de lidar com o problema, como Epafrodito lidou. Mesmo em meio ao sofrimento, ele teve uma atitude diferente. Ele não se fez de vítima, ele não ficou pensando somente nele, pelo contrário. Ele teve uma visão do próprio Deus com respeito ao seu problema. Ele talvez se lembrou de que Deus é um Pai perfeito, amoroso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e é isso que nos conforta, é isso que nos dá perspectiva para lidar com as dificuldades. Deus não vai te livrar de dificuldades e problemas, mas Ele vai te dar uma nova mentalidade, um novo coração para enfrentar as dificuldades e problemas. Pesquisando, preparando esse sermão essa semana, eu achei um artigo muito legal do John Piper, do pastor John Piper. Eu nem sabia, mas o pastor John Piper, ele teve um câncer na próstata. Isso em 2006, não sabia disso. E ele escreveu um artigo, né? O artigo dele era "Não desperdice o seu câncer". Era o artigo que ele escreveu. Depois procure, tem na internet, coloque "Não desperdice o seu câncer", John Piper. E fantástico o artigo, fantástico. E um dos pontos ele cita Epafrodito. Eu coloco aqui para vocês lerem comigo, olha que interessante o que ele diz. É retirado do artigo do John Piper. Quando Epafrodito trouxe os presentes enviados pela igreja de Filipos para Paulo, ele ficou doente e quase morreu. Isso vocês já sabem, se você não dormiu até agora, você sabe disso, né? Paulo diz aos filipenses: porquanto ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente. Que reação maravilhosa! Não diz que estava angustiado porque Epafrodito estava doente, mas que ele estava angustiado porque os filipenses ouviram que ele estava doente. E ele conclui, isso aqui é muito forte, mas olha o que ele conclui. Este é o tipo de coração que Deus pretende criar com o sofrimento. O coração profundamente afetivo e preocupado com as pessoas. Não desperdice o seu câncer voltando-se para si mesmo. São palavras fortes, é verdade, mas de alguém que passou e que enfrentou um câncer. E que em meio às dificuldades da vida teve uma outra visão, teve um outro olhar. Por quê? Porque é Deus que nos concede esse outro olhar. E para encerrar, quem era Epafrodito? Era alguém que deve ser honrado. Olha o que Paulo diz no verso 29. E peço que vocês, igreja, lembra, Paulo está escrevendo para aquela igreja. Epafrodito está voltando para lá. Provavelmente Epafrodito foi o portador dessa carta. Tá bom? Entenda bem, saiba bem disso. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem
homens como este. A igreja de Jesus deve valorizar pessoas que se entregam pelo reino de Deus. Agora, o que seria isso? O que seria honrar essas pessoas? O que seria honrar Epafrodito? Seria talvez fazê-lo chegar em Filipenses e torná-lo rico? Não. O que seria honrar alguém que se entrega pela causa de Cristo? Eu pensei em algumas coisas, eu quero dividir rapidamente com vocês. Em primeiro lugar, eu penso que honrar é agradecer. Honrar pessoas que agem como Epafrodito é ser grato a Deus pela disposição dessas pessoas, pela entrega dessas pessoas que servem como Epafrodito. Uma boa forma de você honrar alguém é ser grato a essa pessoa, é expressar a sua gratidão a essas pessoas que estão se entregando pela causa de Cristo, pelo reino de Deus. Agradeça a Deus e às pessoas que chegam aqui cedo todo domingo para montar isso aqui para você poder cultuar hoje. Pais, vocês vão buscar teus filhos quando acabar aqui? Assim que termina, a gente orienta os pais. Pais, filhos primeiro, cappuccino depois. Você vai buscar seu filho lá em cima? O que você acha de agradecer aquelas pessoas que estão lá em cima agora? Para que você que possa estar aqui hoje cultuando a Jesus, ouvindo sobre Epafrodito, tem alguém lá em cima servindo, alguém que se preparou essa semana, alguém que estudou lições, alguém que está lá com aquelas crianças, xarope muitas vezes, como meu filho é, né? Que corre, que dá trabalho, mas que está lá alegremente servindo a Jesus. E não é fácil muitas vezes. O que você acha de chegar lá, botar um sorriso no rosto bonito que só você sabe dar, e agradecer a professores, os voluntários que serviram a Jesus e a você durante esse culto? Eu creio que isso é honrar essas pessoas. Honrar quem recebe vocês alegremente. Honrar pessoas e agradecer pessoas que, pelo amor delas a Jesus e pela entrega delas ao serviço, sim, seria interessante. Elas não fazem por gratidão, claro que não, elas fazem por Jesus. Mas é muito bom quando a gente recebe uma palavra de gratidão, um obrigado, porque é um sinal de você reconhecer o esforço e a entrega daquela pessoa. Eu penso que honrar também não é só agradecer, mas é também cuidar. Honrar pessoas como Epafrodito é cuidar dessas pessoas em todos os seus aspectos. Honrar implica em estar atento às necessidades daqueles que servem a Jesus com você. É importante que a igreja esteja atenta às necessidades daquele com quem semanalmente nós estamos caminhando. Honrar é ter esse cuidado de perceber as necessidades e suprir essas necessidades. Eu penso que honrar pessoas que servem a Jesus é cuidar das pessoas que servem a Jesus. Aqui na Rede, por exemplo, nós temos, em breve eu vou até falar sobre isso, até para deixar mais claro para a igreja, mas aqui na Rede tem uma série de missionários e pastores que a Rede sustenta mensalmente. Que mensalmente a gente envia parte dos recursos para abençoar a vida desses pastores, no Brasil e no mundo. E nós temos hoje, graças aos missionários na Itália, plantando em Roma, na Coreia do Sul, isso fora do país. Nós temos trabalhos que a gente ajuda aqui em Itaboraí, de plantações. Nós temos trabalhos aqui na cidade, pessoas que começamos a ajudar esse mês, de gente que serve a nossa cidade, que se entrega e que tem servido ao próximo, e a gente tem ajudado. Essa é uma forma de honrar essas pessoas, cuidar delas, sustentá-las, cuidar das necessidades que elas estão passando. Nós, como igreja, queremos fazer isso, como um todo, como instituição, mas eu quero que a gente também individualmente faça isso, possamos cuidar uns dos outros nesse sentido. Eu penso que honrar é valorizar, é expressar constantemente a alegria de ter pessoas como Epafrodito na igreja, é externar isso em palavras, para que aquela pessoa se sinta amada e querida, e saiba que é também prazeroso servir a Jesus, que não é só um caminho de dificuldade, difícil, mas que é também prazeroso. Valorize então essas pessoas. E entenda muito bem,
Quem serve a Jesus não serve para ser valorizado, não serve para receber elogio, não serve para receber algo em troca, mas é importante que essas pessoas, embora não façam pensando nessas coisas, é importante que elas recebam essas coisas. É importante que pessoas que se entregam e se dedicam à causa de Jesus sejam valorizadas, reconhecidas, sustentadas, para que continuem a fazer o trabalho com alegria. Eu penso que é isso que Paulo quer dizer quando ele fala para a igreja: honrem caras como esse. Caras que como eu e você, gente como a gente, um cara normal, mas que amava Jesus, que se propôs a servir a Jesus, alguém que entendeu o que realmente é uma vida, onde tudo é sobre Jesus. Ninguém serve a Jesus para ser honrado, mas todos aqueles que servem a Jesus devem receber a devida honra. Aqui na Rede, eu quero muito que a gente seja essa igreja que vai honrar as pessoas que estão trabalhando. Eu quero ser muita igreja que vai valorizar essas pessoas que estão sempre aqui no nosso dia a dia, no nosso domingo a domingo. Eu quero investir nessas pessoas que estão servindo conosco. Nós queremos que essas pessoas aqui na Rede sintam-se amadas, encorajadas, sustentadas, amparadas, enfim, honradas. E a partir disso, certamente, as pessoas vão ter a alegria do que é servir a Jesus, como aconteceu com Epafrodito. Queridos, o meu desejo, a minha oração, é que esse cara, que talvez você nunca ouviu o nome, esse cara, que talvez te marcou bastante hoje à noite, mas não ao ponto de você colocar o nome do seu filho, de Epafrodito, né? Mas certamente te marcou. Eu quero muito que você se inspire em caras como esse. Eu quero muito que talvez no final dessa pregação que eu estou acabando agora, você ore ao Senhor e fala: Senhor, por favor, eu quero ser como esse cara. Eu quero ser como Epafrodito. Eu quero ser alguém que serve em comunidade e que faz muito mais do que lhe é esperado. Senhor, eu quero ser essa pessoa que ama a tua igreja, que sente falta quando não pode estar aqui. Eu quero ser esse cara que ama ao ponto de se importar com o outro. Senhor, eu quero ser como Epafrodito. Senhor, eu quero saber lidar com os sofrimentos da vida que acontecem e que vão acontecer de maneira sábia, que honre ao Senhor, que possa inspirar outras pessoas a também amarem mais a Jesus, mesmo em meus sofrimentos. Senhor, eu quero ser como Epafrodito. Talvez você deve esperar ser honrado, não faça por isso, mas que você tenha alegria de talvez um dia alguém chegar para você e falar que você é uma referência para ela em alguma área da vida cristã. Acho que esse é um bom objetivo de vida. Eu quero terminar contando uma história. Nós não sabemos, eu não sei se é verdade essa história. Muitos pastores contam como se fosse uma verdade, então eu conto aqui com critério para vocês. Mas é uma história de que um grupo de jovens seminaristas foram visitar a casa do Spurgeon, na Inglaterra. Se você não conhece um pouco de história cristã, Charles Spurgeon, foi um dos grandes pregadores ingleses do século passado. E ele foi um grande homem de Deus, que impactou muita gente. E é conhecido como o príncipe dos pregadores, uma referência para pastores e pregadores no mundo todo. Tá bom? Os seus sermões, os seus livros ficaram marcados na história como um grande homem de Deus. Ele impactou muita gente na Inglaterra. E diz a história que um grupo de seminaristas foram visitar a casa do Spurgeon, depois de muito tempo que já havia morrido. Ainda tem lá um museu, a casa dele e tudo mais. E conta essa história de que, na hora de vir embora, dentro da casa tinha um local, que era o local de oração de Spurgeon. E naquele local tinha as marcas no assoalho, que eram as marcas do joelho, porque ele era conhecido como um homem que orava demais. Ele orava muito e ali havia as marcas ao lado da cama, dos joelhos, onde ele se ajoelhava constantemente para buscar ao Senhor. E a história conta que quando o grupo foi embora, quando chegaram todos no ônibus, faltava um seminarista. E procuraram, e quando voltaram na casa, encontraram um jovem seminarista ajoelhado, orando, no mesmo lugar de Spurgeon, e a oração dele era: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. E diz a história que esse jovem pastor era o próprio Billy Graham, era o Billy Graham. Eu não sei se é verdade essa história,
mas ela é bonita. Mas muito mais bonito do que o ajoelhar, o local, é bonita a oração do Billy Graham. Senhor, faz de novo. Meu desejo é para que essa seja a minha oração essa noite, com respeito a Epafrodito. Senhor, faz de novo. A parte de quase morrer doente não precisa, mas o Senhor sabe. Mas a parte do servir, do se entregar, a parte de ser alguém que ama Jesus e a igreja dele, a parte de ter Jesus no centro da existência, a minha oração é: Senhor, faz de novo. Por que essa não ser a sua oração essa noite? Senhor, faz de novo com você. Já pensou como seria ter aqui 20, 30, 50, 100 Epafroditos? Gente como a gente normal, que está estudando, trabalhando em várias áreas, mas que tem algo em comum: o amor por Jesus, a centralidade de Cristo, o amor pela igreja dele. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Abaixa a cabeça e fecha os olhos. Quero dedicar apenas alguns segundos para você orar, falar com o Senhor. Converse com Deus, converse com Jesus, abra o seu coração, conte das suas falhas e peça para que Ele te ajude a crescer em áreas que você precisa crescer e para que a tua vida seja realmente uma vida onde tudo é sobre Jesus, como a de Epafrodito era. Sim, ele não era perfeito, certamente um cara com seus defeitos, mas ainda assim foi alguém que se propôs a amar a Jesus, a viver para Cristo. Ainda assim foi alguém que, por um tempo, se propôs a fazer algo talvez que quase ninguém estava disposto a fazer. Tudo isso porque ele foi impactado pelo amor de Jesus. E hoje, talvez quase que 2000 anos depois, a gente está contando a história desse cara, de nome esquisito, mas de uma vida que nos marca profundamente. E o meu desejo essa noite, para mim e para você, é esse desejo que, Senhor, faça de novo. Nos use como você usou aquele homem. Senhor, nos faz um servo como Epafrodito era. Senhor, nos faz amar a tua igreja como Epafrodito amava. Senhor, nos faz suportar os sofrimentos como Epafrodito suportou. Nós queremos de fato, Senhor, buscar a tua honra, queremos honrar ao Senhor. E que se nesse processo a nossa vida puder impactar outras pessoas, a alegria vai ser nossa e a honra vai continuar sendo sua. Senhor, fala ao nosso coração, por favor, para que a Rede seja uma igreja que valoriza homens e mulheres como Epafrodito, que investe nessas pessoas, que ama essas pessoas, que valorizam essas pessoas, que estão se entregando em serviço ao Senhor. E que a Rede seja uma igreja que vai levantar cada vez mais homens e mulheres que querem servir ao Senhor. Senhor, fala ao nosso coração. Se tem alguém nos visitando hoje, Deus, fala ao coração dessa pessoa, mostra o quanto o Senhor a ama. Abra os olhos dessa pessoa para compreender, Deus, que ela é uma pecadora, que ela não presta e que ela precisa de Jesus. Jesus é o único capaz de nos salvar, de nos libertar dos nossos pecados. Abre os nossos olhos para entender essa realidade, para compreendermos o Evangelho. Nós cremos que o Senhor tem poder para salvar. Salva pessoas essa noite, Deus, para a honra e glória do Senhor. Em Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus